serei o mesmo. Isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim não, tá? Ah, não, pastor, a gente não é o mesmo porque está envelhecendo, porque a gente... Não é disso que eu estou falando não, tá? Estou falando de uma transformação. O nosso texto, queridos, é em Isaías capítulo 6. E a gente, antes de fazer a nossa leitura, eu quero fazer uma oração com vocês. Assentados mesmo, curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta manhã, e agradecemos por cada pessoa que está aqui hoje. Pedimos a direção do Teu Espírito, Senhor, na continuidade deste culto. Neste momento, a Tua palavra, Senhor, precisa ser liberada para cada pessoa aqui. A Tua palavra que cura, que transforma, que liberta. A Tua palavra, Senhor, que nos leva a um outro nível. Nós te pedimos, Senhor, libera a Tua bênção sobre o Teu povo hoje, através da Tua palavra. Que possamos lhe conhecer melhor, que possamos estar mais íntimos de Ti, Senhor. Nós te pedimos nesta manhã, toda barreira, impedimentos, bloqueios humanos, carnais, diabólicos, que não tem autoridade neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, e que Teu Espírito Santo haja segundo o Teu propósito, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, Isaías capítulo 6, do versículo 1 até a primeira parte do versículo 9. Eu cheguei a citar esse texto aqui para vocês, não preguei sobre isso, citei esse texto um desses dias, e hoje eu quero falar com vocês dentro desse capítulo 6 de Isaías. Diz assim, ó: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e majestoso, todo o templo estava cheio da sua glória. À sua volta voavam poderosos serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles diziam em voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Era tão tremendo o som das suas vozes que chegou a sacudir o templo até os alicerces, e ele ficou cheio de fumaça. Então eu disse: chegou a minha hora. Vou morrer porque sou um pecador. Sou um homem com lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. Agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Foi aí que um dos serafins veio voando em minha direção, trazendo uma brasa viva que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: de agora em diante, a sua culpa foi tirada, porque esta brasa tocou seus lábios. Os seus pecados foram perdoados. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá por nós? E eu respondi: eu irei, Senhor, envia-me. E o Senhor me respondeu: sim, você irá, e esta é a mensagem que você levará a este povo. Amém, queridos? Meus irmãos, quando nós falamos da intimidade de Deus, conhecer a Deus, nós temos aqui uma referência bíblica de algo assim fora do padrão. Não falo fora do padrão, porque não é uma coisa comum, né? Não é uma coisa que todo mundo vive, mas que serve de referência para nós no que diz respeito ao que acontece conosco quando nós encontramos Deus. Quando falamos da intimidade de Deus, falamos de estar próximos de Deus, estarmos na presença dele. Então, irmãos, eu quero compartilhar com vocês alguns pontos, né? Quando entramos na intimidade do Senhor, Ele nos permite vê-lo. Vocês podem repetir, por favor? Quando entramos na intimidade do Senhor, Ele nos permite vê-lo. Porque, irmãos, não é todo mundo que vê a Deus. As pessoas ouvem algum comentário, podem falar sobre Deus. Muitas pessoas até frequentam uma igreja, mas nunca tiveram uma experiência real com Deus. Porque não é só ser um religioso, mas ter uma experiência
Quando uma pessoa está buscando isso, quando uma pessoa está desejando isso, de verdade, porque muitas pessoas querem estar perto de Deus para algum benefício somente. Pastor, é errado estar perto de Deus para ser abençoado? Para ter algum benefício? Não. Mas o principal objetivo é Deus e não seus benefícios. A pessoa é mais importante do que coisas. Qual relacionamento você vai viver com alguém, você está interessado, que ela me faça coisas, que ela lhe dê presentes, que ela faça só coisas por você? Num relacionamento desse, as pessoas costumam dizer que fulano é o quê? É o quê? Interesseiro. Uma menina namora com um cara só por causa do carro dele bonito. Como é que é o nome que se dá para ela? Hã? Não, Maria Gasolina. Não é, gente, eu chamei vocês para participar comigo, não é assim não? Tem muitos, não tem? Né? Que quer namorar jogador de futebol, não quer Maria Chuteira. Irmãos, olha aqui para mim. Por que eu estou falando isso? Às vezes nós falamos para as pessoas, nós criticamos as pessoas, mas muitas vezes nós estamos vivendo assim. Nós estamos diante de Deus, não por Deus, mas somente por causa de algo que Ele pode fazer por mim ou porque Ele fez por mim. A sua gratidão não é importante, mas você tem que procurar conhecer a Deus, relacionar-se com Deus. Quando você procura conhecer a Deus, você vai ser muito mais abençoado do que você tem sido até agora, né? Essa experiência de um milagre, de uma bênção, é a ponta do iceberg. Deus é muito mais profundo e tem coisas grandes e maravilhosas para revelar para nós, para trazer para nós. É por isso que Ele disse para nós no começo desse ano: eu quero mais intimidade, porque Ele tem coisas muito grandes para fazer em nosso meio. Amém? Em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 3, está escrito assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Digam vocês. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mais uma vez, vamos lá? Mais forte, vamos lá? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quer dizer, é intenso, é de verdade, gerando um compromisso, gerando um envolvimento. É isso que Deus espera de nós. Nós estamos aqui hoje, por exemplo, num dia de batismo. O que é um batismo? O batismo é o primeiro passo nesse processo de envolvimento. O batismo é o final, pastor? Não, o batismo é o começo. Presta atenção. Para você acessar certos níveis da presença de Deus, se você não for batizado, você não acessa. Como assim, pastor? É porque, irmãos, Jesus deixou uma ordem. Ele fala assim: quem crer e for batizado será salvo. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, o único caminho que nós temos, eu estou só relembrando algumas coisas que nós já estudamos aqui na intimidade, né? Nesse tema intimidade. Os nossos pecados nos impedem de chegar até Deus, porque Deus é santo. E como não havia uma solução para o homem, porque o homem não podia salvar a si mesmo, muito menos outras pessoas, então Deus fez o quê? Enviou o seu próprio Filho Jesus. Enviou Jesus, Ele veio a este mundo. Quando Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue, Ele estava assumindo o meu lugar e o seu lugar. Então, uma porta de acesso para Deus foi liberada. E as pessoas que passam por essa porta chegam até Deus. Você pode estar num lugar que tem muitas portas. Fala, a porta para tal coisa. A pessoa fala, é aquela porta ali. Se você entrar naquela ali, não vai. Naquela ali não vai. Naquela não vai. É aquela específica. Então Jesus falou, eu sou a porta. Eu sou a porta. Então, o único caminho é Jesus. Então, para você viver a intimidade com Deus, você precisa acessar esta primeira porta. A partir dela, você vai desenvolvendo o relacionamento para você conhecer e crescer na presença de Deus. Amém? Então, é preciso buscar, é preciso se envolver, é preciso se comprometer com Deus. Irmãos, aí quero fazer uma pergunta. Mas o que acontece quando nós o vemos?
quando nós o conhecemos. Quando eu falo ver, não é literalmente ver. Algumas pessoas conseguem, sim, mas não todas. Mas quando eu falo de ver, é conhecer a Deus. O que acontece quando uma pessoa está verdadeiramente na presença de Deus? Algumas coisas acontecem. Nenhuma pessoa consegue chegar diante de Deus de verdade e continuar sendo a mesma pessoa. Como disse o nosso tema hoje, nunca mais seremos os mesmos. Exatamente por isso. Porque há um impacto com a presença de Deus. Nós lemos aqui que quando Isaías teve este momento, alguma coisa mudou nele. Eu quero falar sobre esses pontos aqui. Então, o que acontece quando vemos? O que acontece quando temos uma experiência com Deus? Primeira coisa, nós reconhecemos a sua o quê? Mas vamos lá, forte, vamos lá. Reconhecemos a sua majestade. A tela é apoio para vocês, né? Eu estou com ela escrita aqui, vocês estão com ela aí, né? O que acontece quando vemos? A primeira coisa, reconhecemos a sua majestade. O que é majestade? Né? Que Ele é grandioso, que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor de tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Então, quando eu falo todas as coisas, preste atenção. Sobe o nível e sobe muito. Porque a Bíblia diz que Ele é o Criador dos céus e da terra. E quando eu falo dos céus e da terra, não falo só do céu azul que você olha para cima. Não. Esse é o primeiro céu. A Bíblia fala de 3. Primeiro céu. É isso que a gente olha para cima e vê. Qual é o segundo céu? É o céu do universo. Das estrelas, dos planetas. Esse é o segundo céu. E o terceiro céu é o céu que os olhos naturais não podem ver, que é o céu sobrenatural, aonde Deus está entronizado. Fala amém. É o centro de comando do universo. A Bíblia diz que Deus fez tudo com o poder da sua palavra. Não só fez, como mantém. Como mantém? As coisas funcionam porque Deus, um momento, deu a sua palavra, declarou o seu comando e esse sistema continua funcionando. Né? Na mitologia, né, existe uma visão de alguém segurando a terra. Atlas, não é? Atlas não é um livro. Ele, já viu aquela imagem? O cara com a terra nas costas, assim, um cara fortão, a imagem antiga de Atlas. É o conceito que tinha antigamente. Quem está segurando a terra? Como é que ela fica aí? Como funciona o sistema solar e os planetas, né? Eram 9, agora são 8. Plutão foi rebaixado para a segunda divisão. Joga na série B, agora não é mais planeta. Então agora temos 8 planetas. Não é? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão caiu para a segunda divisão. Por que eles não trombam? Por que eles não batem? Eles têm o seu jeito de trabalhar. E o sistema solar é pequenininho, muito pequeno comparado com todo o universo. A Bíblia diz que Deus fez tudo e comanda tudo até hoje. Fala amém. Então, quando fala da sua majestade, imagine Isaías, ele abre o olho e vê o templo de Deus, não um templo comum, o templo de Deus. Deus está sentado no seu trono, é uma coisa gloriosa, grandiosa, e sobre ele estão anjos serafins, anjos de adoração, anjos que só estão ali para adorar, não fazem outra coisa, só adoradores, adorando, e eles diziam uns aos outros: Santo, 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 né? Toda a terra está cheia da sua glória. Então, ele teve esta visão, né? Foi a primeira coisa que aconteceu com ele. Ele reconheceu que ele não estava mais diante de algo comum. Era algo sobrenatural. Era algo tão grande que nunca tinha imaginado nem concebido na sua mente. Então, a primeira coisa, quando nós temos um encontro com Deus, automaticamente nós reconhecemos que Ele é a majestade, que Ele é o Senhor. Quando alguém duvida que Deus é o Senhor, significa que ele não teve um encontro com o Senhor.
Toda pessoa que encontra com Deus não tem mais dúvida de quem Ele é de verdade. Alguma coisa acontece, porque quando Deus entra no coração de alguém, quando Deus se revela a alguém, com certeza a pessoa reconhece a sua grandeza. Então a primeira coisa, reconhecer quem Deus é, reconhecer a sua majestade. Agora, o que acontece depois disso na nossa história? O segundo ponto é, reconhecemos a nossa condição precária. No verso 5, ele diz assim, chegou a minha hora, vou morrer porque sou um pecador, sou um homem com lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. E agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Qual foi a reação de Isaías? A primeiro momento ele ficou, vou usar um termo aqui, boquiaberto, ficou sem palavras, do impacto que ele teve de ele observar a glória de Deus. Mas ao mesmo tempo que ele reconheceu a glória de Deus, ele reconheceu a sua condição precária. Porque Deus, ele é glorioso, ele é muito poderoso, e ele também é santo. E naquele momento que ele estava ali, ele falou, meu Deus, eu vou o quê? Eu vou o quê? Morrer. Eu vou morrer. Porque ele é tão poderoso, ele é tão santo, ele é tão grandioso, majestoso, eu não vou conseguir ficar vivo aqui, porque eu sou só um pecador, e eu sou um cara que fala umas coisas que não devia falar, e ainda confio no meio de um povo que também vive falando que não deveria falar. Nossa, mas o que isso tem a ver? É bom lembrar que Isaías já era alguém que falava sobre Deus, mas naquele momento ele falou, caramba, os meus lábios que deveriam falar sobre Deus, eu reconheço que não tenho falado nada. Eu tenho usado os meus lábios para falar coisas que não deveriam. Quantos são os cristãos, os servos de Deus, que deveriam estar glorificando a Deus, adorando a Deus? Muita gente vem no culto, levanta as mãos, ora, canta hinos, declara um versículo, mas nós utilizamos a nossa boca para reclamar, para murmurar, para amaldiçoar, tantas coisas. Era assim a condição de Isaías. Quando ele viu a glória de Deus, ele falou, eu vou morrer. Porque, irmãos, ninguém que se encontra de verdade com Deus, de verdade, continua achando que é a pessoa certinha, que ele é uma pessoa boa. Quando o cara fala assim, eu sou bom, eu sou uma pessoa que faz as coisas certas, coisas desse tipo assim, pode ter certeza de uma coisa, ele não teve encontro com Deus. O dia que essa pessoa tiver encontro com Deus, se sente o mais miserável dos homens. E não é que Deus faz isso, Deus quer humilhar, não, irmãos. É porque é uma coisa tão grandiosa que se sente o mínimo do mínimo. E você reconhece pela própria santidade que emana de Deus que você é um pecador. Não sei quanto você já tiver a experiência de você começar a orar, a adorar a Deus, às vezes no culto, às vezes em casa, em algum seu momento, você começa a dar a presença de Deus, e aquela presença é tão boa, de repente lhe dá uma coisa assim, você sente uma coisa apertando você, e você começa a pensar, mas meu Deus, me perdoa, eu sou assim. Talvez você nunca parou para pensar que você era desse jeito. Você começa a reconhecer pecado que você nunca reconheceu em você. Por quê? Porque a presença santa de Deus faz você reconhecer. E não é para o seu mal, é para o seu bem. Porque se você está na presença de Deus e continua assim, o seu caminho é morte e não vida. É por isso que Isaías diz, eu vou morrer porque eu vi o Senhor. E como é que faz então? Pastor, mas se eu tenho que encontrar-me com Deus, ter uma experiência comigo, se eu for para a presença dele, eu vou morrer. Então por que vamos buscar intimidade? Mas eu quero dizer para você que é só na presença dele que tem conserto para a sua vida. Não tem outro jeito.
Só na presença dele que ele pode consertar você. Mas antes você tem que sentir quem você é de verdade. Porque se você não sentir quem é você de verdade, você continua fazendo as coisas erradas que você fazia antes. É preciso que você se sinta essa pessoa miserável, esse pecador. É por isso que a Bíblia fala de arrependimento, a pessoa chora, meu Deus, por quê? Por quê? Porque ela sente que ela precisa de um Salvador. E ela está na presença daquele que é o único que pode salvar o homem. Fala amém. Aqui, depois que ele tem essa experiência, ele acha que vai morrer, né? Aí a Bíblia diz que nós somos purificados. Pastor, mas por que nós já não somos purificados de uma vez? Não. Primeiro tem que reconhecer que você é pecador, para depois você ser purificado. Não funciona assim. Tem que ter arrependimento, desejo de mudança, reconhecer quem você é, para que Deus possa trabalhar a mudança na sua vida. Não há como perdoar o que você não reconheceu que você fez. Como é que você vai ser perdoado? Ah, mas eu não fiz. Não fui eu não sou assim. Como é que você vai ser perdoado? Só é perdoado quem reconhece que errou. Quem confessa, diz que confessa e deixa, alcançará misericórdia, alcançará o perdão. Então, é preciso reconhecer. Aqui, essa confissão não é uma confissão forçada, é uma confissão natural. Ele sentiu a glória de Deus, ele rapidamente reconheceu os seus pecados. Ah, eu vou morrer, eu sou um cara que estou falando muita bobagem por aí, ainda ando com uma galera que fala mais bobagem que eu ainda. Eu deveria falar a coisa certa, mas não estou falando. Quando ele faz isso, né, aí Deus providencia a purificação. Quem providencia a purificação? Deus. Eu não purifico, não é autoajuda, não é palavras positivas, não. Ele estava falando, era para Deus, diante de Deus. Eu vou morrer, eu sou um pecador, eu sou um cara que estou falando muita bobagem, onde o ambiente onde eu estou também está fazendo mal. Ele fala isso. Neste momento, ele está abrindo o seu coração para Deus, dizendo que ele realmente é. Isso é confissão. E o sentimento que ele tinha era um sentimento que ele ia morrer. Pastor, mas o que isso tem a ver? É porque muitas vezes, irmãos, nós até sabemos que erramos, mas nós nos justificamos a nós mesmos. O que é justificar a nós mesmos? O que é? É quando nós dizemos: ah, eu fiz isso, mas foi por causa daquilo. Ah, eu fiz isso porque fulano fez assim para mim. Ah, eu fiz isso porque eu roubei porque eu não tinha, eu era pobre e eu fui lá e peguei porque eu não tinha. Ah, eu menti porque é uma situação difícil, eu não podia contar a verdade. Ah, eu fiz tal coisa porque o meu marido fez isso comigo, minha mulher fez isso comigo, meu pai, minha mãe fez isso comigo. Então a gente começa a dar desculpas. Isso não é arrependimento. Não, e também não é confissão. Isso é tentar justificar você mesmo. E ninguém pode justificar você mesmo. Vou usar uma linguagem. Você está devendo. Você vai tirar da onde para poder pagar? Você já está devendo. Você está devendo para Deus. Aí Deus fala: você me deve 10. Fala: tá bom, vou te pagar. Mas pagar não tem. Você não tem nada. Você está com saldo negativo. Quando você fala: realmente eu não tenho nada e estou te devendo mais ainda, já estava com dívida, minha dívida está aumentando. É um reconhecimento. Eu realmente, Isaías está reconhecendo, ele não está dizendo: Senhor, pensa bem, eu falei umas bobagens, mas sou um cara legal. Eu cumprimento meu vizinho, né? Eu sou uma pessoa boa, não roubei ninguém, não matei, eu só falo umas bobagens, como a maioria de nós faz, tentando justificar e colocar na balança no contrapeso. Fiz várias coisas boas e fiz uma coisa ruim, as coisas boas vão pesar mais que a coisa ruim. Quer dizer para você que isso não existe, não funciona. Se você quebrar uma lei, você pode ser condenado por essa lei. Você pode cumprir 100 e quebrar uma, e você vai ter problema.
Aqui Isaías, recebendo a glória de Deus, ele fala: eu vou morrer. Eu realmente tenho feito coisas erradas. E não está tentando se explicar, nem se justificar. Ele simplesmente reconhece quem ele é. Quando você reconhece que você realmente é pecador, que não tem jeito para você, aí você pode ser purificado. Aí você pode. E foi o que aconteceu. Ele não pediu nada, ele simplesmente reconheceu. Então, nesse momento, nós somos purificados, quando reconhecemos a nossa condição precária. Aqui no versículo 6 e 7 diz assim, ó: foi aí que um dos serafins veio voando em minha direção, trazendo uma brasa viva que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: de agora em diante a sua culpa foi tirada, porque esta brasa tocou os seus lábios, os seus pecados foram perdoados. Então você percebe que só houve perdão depois que houve confissão. Enquanto não houve confissão, reconhecimento, não houve perdão. Mas quando ele chegou no trono, eu já podia pegar o anjo, chegar lá, já tocar a brasa no lado dele e está purificado. Não. Primeiro teve que reconhecer a sua condição, para ele poder ser transformado e perdoado. Fala amém. Continuando. A partir desse momento, ele entrou num novo nível no processo. É tudo muito rápido, mas eu separei para você entender. O texto ele vai dando passo a passo. A gente lê às vezes e não compreende. E esse é o meu papel, de trazer esclarecimento sobre esse texto para você aqui hoje. Primeiro ele vê a glória de Deus, depois ele reconhece sua condição precária, depois ele é purificado, agora ele consegue ouvir o Senhor falando. Fala amém? Agora ele consegue ouvir. Ele não tinha ouvido nada. Ele conseguiu ouvir os anjos, mas Deus não. Aí ele ouve o que Deus está dizendo. No versículo 8, a primeira parte diz assim: então ouvi a voz do Senhor. Depois de todo o processo é que ele ouviu a voz do Senhor. Diz assim, ó: então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá por nós? Então, nesse momento que ele foi purificado, ele passou por um processo, agora ele consegue ouvir a voz de Deus. E Deus, nesse momento, faz um chamado. Quem que eu vou enviar? Quem pode ir por mim? Quem pode me representar diante dos homens? Antes ele não conseguia entender isso profundamente. Ele não levava isso a sério. Mas a partir do momento em que ele passa por um processo de conhecer a Deus, né, de conhecer a sua glória, de reconhecer a sua condição precária, de ser purificado, agora ele consegue ouvir a voz de Deus claramente. Irmãos, existem algumas palavras, alguns comandos de Deus que muitas vezes a gente não consegue ouvir. E a gente não consegue ouvir não é porque a gente é surdo, é porque os nossos ouvidos espirituais estão fechados, estão tapados. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Então Deus está falando e a gente não está ouvindo. Muitas vezes, irmãos, as pessoas vêm à igreja, né, e alguém sai do culto e fala: nossa, Deus falou comigo. A outra pessoa: Deus falou comigo. A outra... Tipo, porque todo o processo começa buscando a Deus de coração. Se você vem buscar a Deus de coração, você vai poder ouvi-lo. Fala amém. Amém. O primeiro processo, eu estou ali não só para cumprir uma tabela, para dizer que eu vou na igreja, não, né? Porque se eu não for, alguém vai reclamar. Não, eu realmente quero buscar a Deus. Então Deus vai se revelar a mim e eu vou passando pelo processo. E ouvir a Deus significa ouvir o que Deus espera para mim. Dentro de uma palavra como essa que eu estou falando com vocês, Deus fala de formas completamente diferentes com as pessoas.
É a mesma palavra. E por que Deus fala diferente? Porque uma coisa que eu falo aqui é a resposta para uma coisa que eu falo aqui é a resposta para outra, de coisas diferentes. Às vezes eu nem comecei a ler o texto. Uma palavra que eu falo pode ser a resposta que você tem. Às vezes você está aqui e no hino Deus fala com você. Às vezes no momento de oração Deus fala com você. Às vezes num abraço você dá no irmão, numa irmã, e um cumprimento, né, uma troca de poucas palavras, Deus fala com você. Deus fala. Deus pode falar com você quando você está vindo para cá. Deus pode falar depois que você foi embora daqui. Fala amém, Deus? Mas eu tenho que estar atento, querendo ouvir a Deus. Então Deus está sempre querendo falar. A questão é, nós estamos em condições de ouvir? Não é nem querer ouvir, é em condições de ouvir. Nesse momento Isaías ouve. E o que ele ouve? Deus falando de uma situação que precisa ser resolvida. Deus fala, quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Quem será enviado por nós? Lembre-se, ele falou, nós. Por quê? Porque na presença de Deus, há Pai, Filho e Espírito Santo. A mesma coisa lá em Gênesis, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Né? Na Torre de Babel, Deus fala assim, ei, desçamos e confundamos as línguas. Então é plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele fala, quem há de ir por nós? Quem vai nos representar na terra? Quem vai fazer algo que nós precisamos realizar naquele lugar? E nesse momento Isaías não somente ouviu, mas ele também se voluntariou ao chamado. Quando temos um encontro com Deus, não dá para resistir ao seu chamado. O encontro real com Deus é tão impactante que você não consegue dizer não para Deus. Ele não está obrigando você a fazer. Mas é que a glória de Deus é tão grande, né? E você olha e fala, meu Deus, o Senhor está dizendo que eu posso ir? Você está precisando de alguém? Eu posso isso? Eu posso. Eu vejo muitas pessoas na igreja que entendem o seu chamado, o seu propósito de vida como se fosse uma obrigação, como se fosse uma carga, como se fosse um peso, como se fosse uma coisa ruim. Eu não quero saber disso não. Precisamos de pessoas para fazer um trabalho, vamos nos unir, vamos evangelizar, vamos fazer tal coisa. Eu não quero saber disso não. Desculpe falar com você dessa forma, eu vou falar. Você sabe o que eu falo, né? Eu falo calmo, mas eu falo. Não grito, mas eu falo. Você não teve uma experiência com a glória de Deus. O dia que você tiver uma experiência com a glória de Deus, você não consegue resistir ao chamado que Ele tem para você. Não tem como. Não tem como. Sabe por quê? Você se sente uma pessoa privilegiada. Eu sei. Eu posso representá-lo. Eu posso falar em teu nome. Eu não me sinto orgulhoso. Ou, não, isso não é para mim. Tem minha vida. Não, eu largo qualquer coisa para fazer o que o Senhor está dizendo para eu fazer. Porque eu reconheci o Rei da Glória. Eu sei quem é o Rei da Glória. Então, um pedido dele não é uma ordem. Um pedido dele, um clamor dele, eu largo qualquer coisa. Irmãos, é só você entender o seguinte: cadeia de autoridade. Não é todo mundo que se atende, é ou não? Quando fala, eu preciso de tal coisa. Vou lá fazer? Não. Agora, se é uma pessoa que está muito acima de você, se a pessoa fala, eu preciso que você tal coisa, você para tudo na hora e vai fazer. Por quê? Você reconhece a importância e a autoridade daquela pessoa. E Deus? Se Ele disser, eu preciso de você. Não, Senhor, eu estou ocupado. Pastor, mas as pessoas falam isso, falam. Mas eu vou dizer bem claramente, nunca viram a glória de Deus. Porque o dia que você tiver impacto com a glória de Deus, sua vida
nunca mais será a mesma. Nunca mais. Pode ter certeza disso. Não dá para resistir, irmãos. Não dá para resistir. As pessoas vão tentar te fazer parar, retroceder. Você vai passar por muitas experiências dizendo para você não fazer. Irmãos, eu vivi isso desde muito cedo. Eu comecei na igreja com 13 anos e ouvi o chamado do Senhor quando eu tinha 15. Agora, no mês de maio, vai completar 40 anos que eu recebi o chamado de Deus. Fui batizado antes disso, tá? 40 anos que eu recebi o chamado do Senhor. Né? 42 anos vai completar agora. Em 1983, quando eu recebi o chamado, eu deixei tudo de lado e fui viver para Deus. Fala amém. Pastor, se arrepende? Não. Em nenhum momento me arrependi de ter feito isso. Passou por lutas? Muitas. Dificuldades diversas. Mas eu garanto para você que eu não trocaria nada por aquilo que eu vivi na presença de Deus. Por aquilo que eu aprendi. Pela obra que Deus fez em mim e através de mim. Nada se compara a isso. Então, queridos, busque a presença de Deus. Busque conhecer. Busque estar na intimidade do Senhor. Quando você se encontrar com Ele, você será impactado. E através desse impacto, a sua vida será mudada, o seu futuro será mudado. Fala amém? Então, queridos, somos enviados, tá? Primeiro nos voluntariamos, como ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou, se o senhor está precisando de alguém, eu vou, né? E aí somos enviados para cumprir o nosso propósito de vida, né? No versículo 9, verso A, diz assim, ó: e o Senhor me respondeu, sim, você irá, e esta é a mensagem que você levará a este povo. Então, queridos, quando você diz sim para o Senhor, Ele entrega o seu propósito de vida para você. Não é o que você quer ou o que você gosta, mas é o seu propósito de vida. Você está nessa terra, você nasceu para cumprir um propósito de Deus. Você pode correr para cá e para lá, e você tem escolha de não seguir, mas você nunca será completamente feliz enquanto você não cumprir o seu propósito de vida. Então, qual é o caminho, pastor? É buscar a intimidade de Deus para que você conheça o seu propósito, né? Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, tá aí? Põe para mim. Diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Quando Deus fala com Jeremias, ele fala: Senhor, eu sou uma criança. Então, vamos falar assim, você não é uma criança, né? Aí o Senhor fala: antes que eu te formasse, fui eu que te formei, no ventre materno, eu te conhecia, e antes que saísses da madre, né, do ventre da mãe, te consagrei. O que é consagrar? É dedicar a algo, né? Te consagrei e te constituí profeta às nações. Fala amém? Então Jeremias, ele passou umas lutas muito grandes. Quem já leu o profeta Jeremias sabe. Ele foi um profeta que abençoou muito Israel. Isso já tem, irmãos, 3.000 anos. Até hoje ele continua abençoando a vida das pessoas. Nós estamos lendo aqui as palavras do Senhor para ele e nós estamos sendo abençoados. Não acabou. É um profeta, mas Deus falou: eu constituí você, criei você, gerei você com um propósito. Cada um de nós que está aqui foi gerado com um propósito. Quando eu me conecto com o divino, quando eu vou até Deus, eu me reconecto com o meu propósito. Eu alinho o meu propósito. Eu descubro por que eu estou nessa terra aqui.
e o que eu preciso fazer para realmente ser feliz de verdade. Fala amém. Para finalizar, a intimidade com o Senhor apaga o nosso passado, fortalece o nosso presente e valoriza o nosso futuro. Fala amém. Digam vocês. A intimidade com o Senhor apaga o nosso passado, fortalece o nosso presente e valoriza o nosso futuro. Só as mulheres, vamos lá. A intimidade com o Senhor apaga o nosso passado, fortalece o nosso presente e valoriza o nosso futuro. Só os homens, vamos lá. A intimidade com o Senhor apaga o nosso passado, fortalece o nosso presente e valoriza o nosso futuro. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje Deus quer se revelar a nós. Começar um processo. Talvez não seja somente num dia, seja um processo. Mas hoje estamos abrindo um caminho para começar uma caminhada para a intimidade do Senhor. Estamos terminando esse jejum, essa campanha de oração e jejum e propósito para conhecer a Deus na sua intimidade. Curva sua cabeça e diga: Senhor, eu quero te conhecer melhor. Eu quero viver na tua presença. Senhor, revela-se a mim, Senhor. Mostre o caminho para mim, Senhor. Comece a falar com Ele. Abre o seu coração. Comece a orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa a falar com o Senhor. É a sua oração, eu vou orar junto com você, mas eu quero que você faça essa oração. Senhor, eu quero te conhecer melhor. Senhor, eu quero conhecer qual é o teu propósito para a minha vida. Você não está aqui por um acidente, você não está aqui por um erro, você não nasceu por um erro, por um acidente. Há um propósito de Deus para a sua vida. Deus quer se revelar a você. Hoje Deus quer purificar a sua vida, perdoar os seus pecados, transformar, mudar a sua história. Em nome de Jesus, Pai, nos colocamos em Tua presença nesta manhã e queremos abençoar os Teus filhos, as Tuas filhas. Senhor, nós estamos, meu Deus, hoje encerrando essa campanha de 21 dias de jejum e oração para buscar intimidade. Que o Senhor possa se revelar a cada um mais intimamente. Pai, alguns estão num processo, Senhor, precisam reconhecer a Tua glória, passar por todo o processo. Talvez alguns, Senhor, já reconheceram a Tua glória, mas ainda não reconheceram sua própria condição. Pai, que haja perdão, que haja restauração. Pai, muitos estão aqui, Senhor, e eles se sentem culpados pelo seu pecado, culpados pelo seu passado. Mas assim como o Senhor, meu Deus, enviou o Teu anjo e tocou nos lábios, Senhor, com a brasa viva, eu lhe peço nessa manhã que o Senhor traga o perdão para o pecador, para essa pessoa que se sente culpado, culpada, acusado, Senhor, se sente preso ao seu passado. Assim como ele ou ela, Senhor, abre o coração para Ti nessa manhã, que o Senhor possa purificar, perdoar, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ouvir, Pai, ouvir a Tua voz, ouvir o Teu chamado, e nessa manhã nós queremos declarar sim para o Senhor, sim para o Teu chamado, sim para o Teu propósito em nossas vidas. Senhor, nós queremos viver o Teu propósito nesta vida e nesta terra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos.